Oi, comunidade, tudo bem com vocês? Comunidade, nós estamos hoje aqui indo pro restante do capítulo 14. Sei que andei meio sumida, mas é porque tive meio dodói e aí realmente não dava. Cortei o cabelo, vocês perceberam, porque o meu cabelo tá caindo demais mesmo. Aí eu dei uma cortadinha nele aí pra ver se ele diminui um pouquinho a queda. Então orem aí pela queda do meu cabelo, que o sistema tá bruto. Quero mandar um beijo especial para as pessoas que estão assistindo, certo? Mandar um cheiro pra Maria Flor, que me assiste, minha filhota. Também pro Yuri, que diz que não perde uma. Gente, eu juro pra vocês que eu faço pensando que ninguém assiste. Então quando eu vejo as pessoas assim, mandada por Deus, mandando dizer que assiste, é uma alegria muito grande no meu coração, porque tudo que eu faço é para honra e glória de Deus, não tem outra coisa, só para honra e glória de Deus. Então eu agradeço muito a você que está aqui. Vamos começar. Eu queria começar com uma pequena oração, tá bom? Pai Santíssimo que nos céus habita, te agradecemos por mais uma palavra. Abre nossa cabeça para o entendimento, ensina-nos as lições que estão ocultas aqui, para que a gente possa, meu Pai, aprender aquilo que o Senhor quer nos mostrar através da tua palavra. É o que te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. E você que puder, curte, compartilha, tá bom? Me ajuda aí a divulgar para mais pessoas, porque quando você curte, quando você compartilha, o Facebook, o Instagram, o YouTube, ele entende como relevante e manda para mais pessoas. Então eu conto com a sua ajuda, tá? Então vamos lá para capítulo 14, versículo 17. Bem, vamos aqui fazer uma pequena, um pequeno resumo. Aqui no capítulo 14, Abraão foi resgatar o seu sobrinho Ló, que tinha sido levado pelo rei Codorlaomer, né? Codorlaomer, tinha sido levado na batalha, né? Eles levaram todo o pessoal de Sodoma, de Gomorra e dos reis que se rebelaram contra esse rei. E aí Abraão foi com 300. E tanto o pessoal da casa dele, que era experimentado na guerra, como também outras pessoas aliadas que foram também com Abraão para resgatar. Agora a gente vê aqui um lado de Abraão, que é um lado de general, né? De homem de guerra, que a gente até então não tinha visto. Porém, Abraão não foi para essa luta sozinho. Ele não venceu essa batalha só porque ele era bom. Ele venceu essa batalha porque o Deus Altíssimo estava à frente dessa batalha e ele orou a Deus para poder fazer tudo isso. Ele não fez aleatoriamente. Então, quando a gente ora a Deus por um propósito, as coisas se encaixam, Deus abre as portas e faz com que um pequeno grupo de 300 vença uma batalha. Porque aqui, minha gente, eram 5 reinos. 5 reinos, cada um com seus exércitos, né? E eles estavam lutando, os 300 de Abraão estavam lutando contra 5 reinos, né? Que por mais que seja um reino que não tinha 2 milhões de soldados, mas tinham cada um no mínimo 500 soldados, né? Então assim, houve um agir de Deus nessa batalha com certeza, né, para que pudesse haver essa vitória, esse êxito, né? Então assim, a gente vai ver o que foi que aconteceu depois dessa vitória. Depois desse breve resumo aqui do que foi que aconteceu, para a gente se relembrar, se situar aqui na história, a gente vai entender que aquela promessa de Deus para Abraão, que dizia assim: abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, ela vai ser muito forte e muito presente aqui nesses versículos a partir do 17, né? No 16, ele diz que Abraão recuperou todos os bens e trouxe de volta também o seu sobrinho Ló, né?
Só que quando vai no capítulo 17, a gente vê que o rei de Sodoma foi encontrar Abraão. Aqui não fala dos outros reis, o que leva a crer que eles morreram no combate, na batalha, né? A gente tem que entender que quando, naquela época, uma pessoa vencia uma batalha, o que acontecia? Ela era dona de todos os espólios, os despojos, desculpa. Ela era dona de todos os despojos. Tudo daquela terra, todas as riquezas, pessoas, gado, tudo era da pessoa que venceu, né? Tudo. E o rei de Sodoma, ele já chega para Abraão de uma forma bem arrogante, porque diz assim: o rei de Sodoma foi encontrar-se com Abraão no vale de Savé, que é o vale do rei, logo que ele voltou depois de haver derrotado Codorlaomer, os reis que estavam com ele. Aqui não fala se ele agradeceu, aqui não fala se ele disse, se ele foi humilde, já que essa guerra para ele já estava vencida. Não, ele já foi logo aqui dizendo que ele podia ficar com todas as riquezas e ele só queria as pessoas, né? Então, assim, ele já veio de uma forma assim muito prepotente. Já que o rei Melquisedeque, que é um ser, na realidade, Melquisedeque é um ser, porque a gente não tem genealogia, nem o dia que nasceu, nem o dia que morreu, nem de onde veio, nem para onde vai. A gente só sabe que Melquisedeque, ele era um sacerdote, e é a primeira vez que fala de sacerdote na palavra. A gente vê que ele conhecia o Deus que até então Abraão conhecia como Yahvé ou Javé. Ele conhecia como El Elyon, que significa o Deus Altíssimo, né? Mas que era o mesmo Deus de Abraão. Ele levou pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: seja Abraão abençoado por El Elyon, Criador do céu e da terra. Bendito seja El Elyon, que ele entregou nas mãos os inimigos. Então, assim, era o mesmo Deus. Muito legal, assim, de Deus é porque ele é Eu Sou, El Shaddai, El Elyon, Yahvé, Javé, Jeová. Tudo é o mesmo Deus, né? Então, ele se apresenta para cada um de nós de uma forma diferente, mas a sua essência é a mesma. Ele é o Deus engrandecido, né? O Deus de toda a honra e toda a glória. E Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo. Que aqui a gente entende que Melquisedeque, ele era maior do que Abraão, né? Ele tinha um respeito. Abraão tinha um respeito a Melquisedeque, porque já que ele deu 10% de todos os espólios dele a Melquisedeque, ele era uma pessoa, como é que eu posso dizer? Ele era uma pessoa acima de Abraão. Desculpa. Ele era o rei de Salém, que Salém é Jerusalém. Também é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui. Então, Melquisedeque, ele foi muito grato a Abraão por tudo que ele fez, porque ele trouxe a paz ao Vale do Jordão, coisa que há muito tempo não se via, porque esse tirano aqui, que era o rei, ele só trazia o quê? Morte, medo, e Abraão, através, sendo mandado por Deus, fez o que? Trouxe a paz para aquele local. Já o rei de Sodoma, que a gente vê aqui no versículo 21, o rei de Sodoma já foi pedindo, né, para Abraão as pessoas, que ele podia ficar com os despojos. Só, minha gente, que a arrogância dele foi tão grande que ele não entendeu que ele não tinha direito mais a nada, certo? Abraão não lutou por ele. Abraão lutou por ele mesmo, em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de Yahvé, mas lutou por ele mesmo, né? E ele não tinha dever nenhum de dar
nada, nem ninguém para o rei de Sodoma, né? Para Bora, o nome do cara, né? Só que o seguinte, eu acredito que o rei disse assim, não, se ele deu 10% aí para Melquisedeque, talvez ele vai me dar aí o meu povo, né? Eu vou jogar na parede para ver se cola. Só que Abraão, ele era um homem muito justo, ele era um homem que sabia onde é que ele estava se metendo, né? Abraão, ele sabia que ele estava ali talvez fazendo algum tipo de associação com ímpios, né? Porque a gente sabe que Sodoma era um lugar de perversão, né? Era um lugar que tinha marginalidade, que é um lugar que tinha muita coisa errada, que Abraão não queria se associar àquilo. E aqui a gente tira uma lição muito grande. Por quê? Porque quando a gente vê Abraão dizendo assim, o que ele vai dizer aqui, que a gente vai ler, né? Abraão, a partir do versículo 22, para vocês entenderem o que eu vou falar. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, juro por Javé, El Elyon, Criador do céu e da terra, que aquilo que lhe pertence não quero nem mesmo um cordão, uma correia ou uma sandália. Meu Deus, olha, quando é gato, é menino, é cachorro, mas tudo vem pra cima de mim na hora que eu tô falando da palavra. É impressionante aqui em casa. Perdão. Então, assim, para que depois você não venha dizer que enriqueceu Abrão. Para mim, não quero nada. Aceito apenas o que meus jovens comeram e o que cabem aos aliados dele, né? Porque vocês sabem que ele não foi sozinho. Teve os aliados dele que ajudaram ele a recuperar tudo aquilo que... Principalmente o sobrinho dele, né? Meu gato não deixa eu trabalhar. Olha aqui, ó. Estão vendo? Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Para os que me acompanharam, que eles possam pegar a parte deles. Então, o que foi que aconteceu aqui? Abraão, ele deixou bem claro que não queria nenhum tipo de associação com o rei de Sodoma. Por quê? Porque sabiam que eles eram cheios de iniquidade e que aquilo ali ia fazer com que depois eles dissessem: Abraão tem dinheiro, Abraão ganhou, Abraão é rico, porque pegou tudo que é meu, né? E aqui a gente, como eu falei, a gente tira uma lição muito grande. Primeiro, minha gente, as pessoas que a gente se associa, sabe? Às vezes vem propostas muito boas pra gente, propostas que podem deixar a gente assim ricos, ou em uma situação muito favorável, ou então muito famoso, ou então muito bem financeiramente, mas essas propostas, às vezes, e a maioria das vezes, elas vêm por detrás delas, vem algo muito ruim. Então, assim, muitas vezes a gente se associa a coisas que vão nos trazer nossa destruição, nossa paz de espírito, vão nos trazer a nossa... Como é que eu posso falar? Vão trazer pra gente a nossa desconexão com Deus, com a nossa vida espiritual, porque a gente está ganhando uma coisa, mas está perdendo a nossa intimidade com Deus. Isso não vale a pena, porque dinheiro não compra sono, né? O nosso sono tranquilo, só quem pode nos dar a nossa consciência tranquila são nossas
experiências, saber com quem a gente está se associando e saber a longo prazo o que aquilo pode trazer para a gente, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas associações. E Abraão sabia quem era o rei de Gomorra. E Deus, ele é fiel o tempo todo, porque a gente sabe qual foi o final de Gomorra e qual foi o final de Sodoma. A gente sabe, a gente vai ver mais detalhado lá para frente. Mas a gente entende que Abraão, por ser fiel e por Deus estar sempre com ele, dirigindo seus passos, Abraão sabia que ali não era uma associação muito vantajosa. E eu quero deixar bem claro aqui que olha como a gente tem que ter uma comunhão com Deus muito forte nas decisões que a gente vai tomar. Gente, Deus lá atrás disse assim para Abraão: sai da tua terra para a tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Eu quero deixar bem claro que Abraão não sabia ainda que era Canaã, né? Abraão não tinha tido essa revelação ainda que era Canaã. Mas se ele não tivesse tido, se ele não fosse uma pessoa que tivesse uma comunicação com Deus, que tivesse uma intimidade muito grande com Deus, ele poderia achar, não, se Deus fez eu vencer essa guerra é porque é para eu tomar essa terra é minha, sabe? E aí Abraão tinha metido os pés pelas mãos, porque não tinha sido isso que tinha sido revelado para ele, né? Então, assim, às vezes acontecem algumas coisas que nos põem à prova e a gente quer saber, né? E a gente quer saber qual é a resposta, se aquilo ali é pra gente, se não é. E como não vem as respostas rapidamente, porque Deus não trabalha na velocidade, ele dá assim uma temperada no negócio, faz a gente ver e ser realmente, nem digo tentado, mas passar por um gargalinho ali para ver se a gente está preparado para receber aquilo ali ou não. E Abraão passou com louvor nisso. Por quê? Porque ele não tomou a terra, por mais que Canaã fosse um local que foi a terra prometida a Abraão, mas Abraão não sabia disso e Abraão não se deu, é meu. Abraão colocou Deus à frente, né? E Abraão esperou a resposta de Deus, porque Canaã ia ser dele, mas não da forma que Abraão queria, né? Ou da forma que Abraão poderia pensar que era a forma certa, mas no tempo de Deus, na hora de Deus, né? No momento certo, né? E isso aconteceu. A gente vai também ver mais pra frente, né? Isso aí. Ele também foi muito justo na questão de que, tipo, o que é meu eu não quero, mas o que é de direito dos meus aliados, isso eu faço questão. Porque isso era de direito dele, né? E o que era de direito dele, ele não deixou os aliados dele na mão. E essas alianças, quando elas são feitas, hoje em dia também, elas têm que ser respeitadas. Muitas vezes a gente só mantém uma aliança até quando nos convém, e isso não pode acontecer. A gente tem que ter honra para honrar aquelas pessoas que nos honrou, né? Para dizer assim, você me ajudou e agora a gente vai comer o bolo junto. Eu não vou te deixar sozinho, ou então na hora que o negócio ficar bom eu dou as costas. Não, a gente tem que ter honra e abençoar quem nos amaldiçoa, ou abençoar quem nos abençoa e deixar Deus tomar de conta de quem nos amaldiçoa, porque a palavra dele já diz que quem nos amaldiçoa será amaldiçoado. Então, fique tranquilo, fique calmo, porque o que é desta pessoa que está fazendo mal para você já está guardado. Não vai ser a gente, mas vai ser Deus fazendo o que tiver de ser feito. Aqui a gente aprende algumas lições que eu quero dividir com vocês. Primeira questão do dízimo. Gente, eu não estou falando de questões de igreja, que dízimo é certo ou é errado. Dízimo está na Bíblia. Ou se você segue a Deus, se você segue a Bíblia, se você tem a Bíblia como teu parâmetro, você faz ou não. Mas eu não acredito também que Deus vai te castigar se você não fizer, porque dízimo significa gratidão. Eu não acredito num dízimo que seja obrigatório. Eu não acredito num dízimo que tenha que ser dado você com o coração
apertado, dilacerado. Não, eu não acredito nesse tipo de dízimo. Eu acredito num dízimo que ele é dado por gratidão, ele é dado com amor, ele é dado através de um sentimento de gratidão mesmo. Esse foi o dízimo que Abraão deu para Melquisedeque, né? E Melquisedeque, como eu falei, ele aparece como Messias, né? No Salmo 110, ele também aparece como um sumo sacerdote, alguém que tem uma descendência, uma vivência eterna, né? E em Hebreus também tem falando sobre o Melquisedeque. Então, Melquisedeque aqui é um ser que ele remete a Cristo, certo? Então, é uma pessoa, é um ser que tem um significado muito importante. Ele é o rei da paz, porque o rei de Salém significa reino de paz. Então, ele é o rei da paz. Então, tudo isso leva a crer que é uma das primeiras aparições de Jesus no Antigo Testamento é a questão de Melquisedeque, né? A gente aprende que não importa as alianças que fizemos, se ela não for de acordo com a vontade de Deus, se ela não tiver o aval de Deus, a gente pode a qualquer momento desfazer sim essa aliança, colocar Deus à frente e entender que já está tudo perdoado. Não devemos nos culpar por alianças erradas que fizemos, por inocência que tivemos, ou até por sentimentos de sabedoria, de acharmos que somos, sim, espertos e bonzões demais, e aquilo que a gente faz, se veio essa oportunidade é porque foi mandada por Deus. Nem todas as oportunidades são mandadas por Deus, né? E que, deixa eu ver aqui outra coisa que a gente pode falar. E que a gente deve esperar o momento certo. Porque Deus sabe o que é melhor pra gente, mesmo quando a gente nem sabe se merece ou não aquilo. Deus já está preparando tudo de bom para mim, para você, e a gente tem que entender que é no tempo de Deus, não é no nosso. Não é como na internet que a gente clica lá no Google, o que é isso? E com 10 segundos, 1 segundo aparece. Não é assim que funciona. Tá? Deus não trabalha desse jeito, nunca trabalhou e nem nunca vai trabalhar. E a gente está vendo na trajetória de Abraão. Abraão saiu da terra dele, da parentela dele, foi para a terra que Deus ia mostrar. E daqui para lá teve todo um processo, né? Esse processo, ele aconteceu na vida de Abraão e acontece na nossa vida também. Que tenhamos a paciência de esperar esse processo acontecer, que tenhamos a gratidão para que o nosso coração possa estar sempre aberto para o que Deus tem para nos mostrar. Te agradeço por você ter chegado até aqui. Amanhã a gente volta com o capítulo 15. Perdão pela demora. Obrigada pelas orações. Gratidão, porque você é muito importante para mim. Vamos orar? Pai Santíssimo que nos céus habita, te agradecemos por essa palavra. E em nome do Senhor Jesus, dai-nos, Senhor Jesus, um dia deleitoso, uma noite maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus, amém. Beijo, comunidade.